Fala moçada, tudo bom? Hoje vamos falar sobre a insuficiência do tibial posterior, né? O pé plano valgo adquirido do adulto. É um tema muito comum, cai um ano sim, o outro também. Fundamental aí a gente estar voando aí nesse tema. Tá legal? Vamos lá. A insuficiência tibial posterior, a epidemiologia mais clássica, pacientes de 50, 55 anos de idade, com prevalência no sexo feminino, tá? E mais em mulheres. Mais comum no lado esquerdo, geralmente tem associação com a obesidade. Tá? Como definição, existem os componentes de deformidade o valgo do retropé, a abdução do médio pé e a pronação do antepé. Essas três associações geram a deformidade clássica da insuficiência do tibial posterior. E no sinal clínico a gente encontra aqui o sinal do too many tools. Então a gente consegue encontrar, vindo de posterior para anterior, a gente consegue enxergar mais raios laterais do que o normal. Tá legal? Lembrando em termos de anatomia que o tibial posterior ele tem um componente principal se inserindo na navicular, mas ele tem uma banda secundária que também vai se inserir nas cunhas mediais, intermédias e laterais, e também nas bases do segundo ao quinto metatarsal. Tá legal? Então, essa deformidade clássica ela é muito perguntada pelas provas, pelos examinadores. É uma deformidade que precisa ser muito bem entendida. Tá legal? Então, uma vez fragilizando o tibial posterior, o retropé, o componente posterior, ele fica em valgo. Então, a primeira coisa que acontece é um pezinho que ele está reto, ele valgiza o retropé por causa da insuficiência do componente principal. E depois, o médio pé, ele abduz, ele fica cada vez mais abduzido, e a parte do antepé, acaba ficando pronada. Tá legal? Existe uma questão, até uma delicadeza, em relação ao que o antepé está em relação ao retropé. Né? A pronação do antepé é a deformidade essencial, mas em relação ao retropé, que fica muito pronado, ele acaba se encontrando em supinação. Mas isso é só um parênteses. A pronação do antepé é a deformidade essencial. Tá legal? Com a evolução da lesão, o que acontece? Existem algumas alterações, principalmente no componente medial, que acabam ficando mais alargadas, né? Em especial, ocorre uma perda do suporte do arco medial. Mais comum e mais importante sustentação medial, além do tibial posterior, uma das alterações importantes é o rompimento ou o alargamento do ligamento mola, ligamento spring, que aqui mostrado em verde pra gente. Tá bom? O que a gente vai conseguir encontrar nisso? Uma vez você tendo um tibial posterior insuficiente, que ele é o principal inversor do tornozelo, o que acontece? Além da flexão plantar e da supinação, você vai ter um déficit na flexão plantar, inversão e estabilização do arco medial. Ou seja, você vai perder essas funções, principalmente no controle do arco medial. Então, para você testar toda a função do tibial posterior, existe um teste muito bem descrito no Tarcísio e no Falopa também, que você faz um contrapoio medial, segura a mão com a outra mão, a perna, e faz uma resistência à inversão do tornozelo. Assim você testa a função do tibial posterior. Tudo bem? Então, como é que ele vai apresentar? Como é que ele vai aparecer para você ali no consultório, no pronto-socorro? Qual que é a queixa principal? Então, comumente ele vai falar de uma dor, fadiga no tornozelo, até após as atividades. Lembrando que isso é uma patologia de progressão, né? Então, inicialmente acontece insidioso e depois ele tende a piorar, progredir os sintomas. Tá legal? Então, o que acontece? Inicialmente ele sente uma dor mais medial, mas por causa do trajeto mesmo, a tendinopatia do tibial posterior. Então, ele tem uma lesão tendinosa e uma inflamação na bainha. Essas são as fases iniciais de Johnson-Strong que a gente vai conversar daqui a pouco. Inicialmente, então, o sintoma ele é mais medial, mas de acordo com que ele vai cronificando, né, como ele diminui o espaço lateral com a cronificação e com os estágios mais prolongados e piores, o que acontece é que lateralmente ele acaba ficando com os piores sintomas quando ele cronifica e evolui em termos de estágios, tá bom? Então, inicialmente é uma dor medial, mas com a pronação persistente passa a ser uma dor lateral no futuro. No exame clínico que você vai pesquisar no seu paciente, você vai pedir para ele ficar de costas, né? Você vai avaliar ele de posterior para anterior e você vai encontrar isso.
o paciente com um posicionamento em valgo, mas como existe o antepé, né, o médio pé em relação ao retropé, ele faz uma abdução, ele vai para fora, o que acontece? Todo o arco lateral acaba se mostrando demais. Essa é a ideia do too many toes, ou o sinal dos muitos dedos, por causa dessa abdução do médio pé em relação ao retropé. E, além disso, você vai fazer a teste da ponta dos pés, no qual você vai caçar a suficiência funcional do tibial posterior. Lembrando que o tibial posterior ele vai ser inervado pelo nervo tibial, um ramo do ciático, e ele vai gerar esse sistema de inversão do tornozelo e flexão plantar. Olha só, quando você tem uma ruptura do tendão tibial posterior, você perde esta capacidade funcional de conseguir inverter o tornozelo. E o que acontece? O posicionamento em apoio relaxado, ele fica em valgo, e quando você pede para o paciente ficar na ponta dos pés, ele tem que evoluir, então, de um posicionamento valgo para um posicionamento varo. Esse movimento do retropé, ele é muito determinado pela suficiência do tibial posterior. Ou seja, se você numa situação que você está num retropé em valgo, que é o posicionamento normal, você pede para o paciente ficar na ponta dos pés, um dos lados ele consegue varizar muito bem, por exemplo, esse pé direito, e do lado esquerdo ele não consegue varizar, o retropé permanece em valgo, com dificuldade a flexão plantar, você tem o diagnóstico dessa insuficiência do tibial posterior. Além disso, você tem que avaliar também a contratura do gastrocóleo através do teste de Silver-Skilled. Muito bem, com o paciente então deitado, você vai tentar fazer a extensão do tornozelo, no qual, se ele tiver uma contratura do gastrocóleo, quando você relaxa ele fletindo o joelho, você vai conseguir melhorar essa extensão. E o movimento contrário ocorre também. Quando você estende o joelho, você contrai mais o gastrocóleo, você vai ter dificuldade nessa extensão do tornozelo. Muito bem, o que você vai fazer de exame clínico, né? O que você vai ter que fazer de exames mensuráveis para o paciente? Muitos dos estudos acontecem envolvendo a insuficiência do tibial posterior e essa perda da abóbada plantar. Então, a caça do pé plano valgo acontece de várias formas, tá? Isso aqui são testes do Falopa que a gente encontra na literatura também para a prova da SBOT. Isso aqui é uma maneira de você medir o tamanho ou a altura do navicular ao solo em relação ao tamanho de todo o pé, né? Isso aqui criou-se um índice. Esse índice, em relação, quando ele fica entre 0,15 e 0,19, seria um pé normal, né? Seriam dentro da normalidade. Maior do que 0,20 seriam pés cavos, ou seja, uma elevação da abóbada plantar. E menor que 0,15 seriam pés planos, ou seja, por exemplo, na insuficiência tibial posterior, se encaixaria dentro desses menos de 0,15 na medida da abóbada plantar medial. Usando, então, esse instrumento aqui, que é para a gente conseguir enxergar melhor a abóbada plantar com o paciente em carga, em apoio, alguns índices foram utilizados. Por exemplo, esse índice oval deve-se coincidir com o segundo ou o terceiro dedo. Mas numa situação do retropé valgo, por exemplo, na insuficiência tibial posterior, essa linha se desvia medialmente. E aí o que acontece? Ele vai cruzar mais ou o segundo ou o primeiro raio e não mais entre o segundo e o terceiro raio. Isso é um índice oval. E o terceiro índice também é o índice de Shipax-Mirac, que melhor se relacionou com a mensuração radiográfica escolhida. Essa relação é uma relação entre a abóbada plantar e o istmo. Essa relação tem que ser em torno de 0,6. Se a largura do istmo, ou seja, uma largura aqui muito maior ou muito alargada, e ela for maior do que a metade da largura do coxinha de pouso metatarsal, você já tem uma definição que Valente definiu como pé plano. Então, a relação do istmo maior que a metade da largura do coxinha de pouso é uma definição de pé plano por Valente. Muito bem, como é que você vai conseguir ver quais os tipos de radiografias, depois de você avaliar clinicamente o paciente, que tipos de radiografias vão fazer você
definir melhor o estado clínico do seu paciente e quais são as medidas a serem necessárias. Lembrando que, inicialmente, no insuficiência tibial posterior, o grau inicial da insuficiência tibial posterior não existe insuficiência, e sim existe uma tendinopatia, existe dor, existe sintoma clínico, mas o paciente ainda está em evolução de uma deformidade mantida. Então ele não tem uma deformidade totalmente rota. O que acontece? O raio-x vai estar normal nos estágios iniciais, mas à medida que ele vai evoluindo, pode ir mudando esses estágios. Então, a partir principalmente do grau 3 de Johnson-Strong, que a gente vai conversar daqui a pouco, você vai conseguir enxergar essas alterações radiográficas. Muito bem, raio-x, esse aqui é um raio-x lateral do pé e o ângulo de Meari, que é definido pelo eixo longo do talos com o primeiro raio. O normal é C0. Tá bom? Mas quando acontece que, se você tem ângulos maiores ou perda desse ângulo vindo para negativo, você mostra que você tem uma perda do arco longitudinal medial. Mas o ângulo de Meari normal, que é o eixo longo do talos do primeiro meta, o valor normal é de 0 graus. Existe uma classificação no Campbell, uma descrição no Campbell, escrevendo que um ângulo tíbio-calcâneo lateral com paciente ortostase. Então é um ângulo do eixo da tíbia com o eixo calcaneano. E ele, nesses casos, ele é muito maior em pacientes com pé plano, né? Por causa de uma contratura do tendão calcâneo. Então aumenta o ângulo tíbio-calcâneo lateral nos casos de pé plano valgo. E o que a gente vai encontrar é uma diminuição do pitch do calcâneo com a perda do arco longitudinal. Isso mostra pra gente a contratura do complexo gastrociliar. Então, se tiver um Silverskill positivo, muito provavelmente você vai encontrar na radiografia também uma diminuição do pitch do calcâneo. E no raio-x anteroposterior, eles descreveram uma insuficiência do tibial posterior e separaram entre o tipo A, um grau leve, e o tipo 2B, um grau mais grave, com base na abdução do talo navicular. Quanto maior o grau de abdução do talo navicular, maior o grau de incongruência, mostrando a insuficiência do tipo 2B. E para fechar o diagnóstico completo, né, na ressonância magnética, vê esse sinal do edema do tibial posterior, aqui a gente encontra aqui a tíbia posterior, e um fluido na bainha do tendão do tibial posterior. Olha só o quanto tem edema nesses cortes axiais em T2. Lembrando, né, um bizu aí, a gente lembrar sempre no H2O, um cortes em T2, o líquido vai brilhar, por isso H2O, lembrando da água, né? E vendo esse hipersinal na bainha do tendão tibial posterior, mostra pra gente o quê? Uma tendinite mesmo do tibial posterior. Bem clássico nos cortes axiais em T2. Tá legal? Ele mostrou um índice de correlação aos achados patológicos na ressonância de até 88% com a patologia da doença. Muito bem, qual que é a classificação de Johnson-Strong? Como é que a gente vai classificar essa doença? No estágio 1 é uma doença, edema, dor, inflamação, efusão mesmo no tibial posterior, mas o tendão ele tá bom, é um tendão bom, um tendão funcional, mas a bainha dele que está muito inflamada e dolorosa. Então é aquele paciente que está com as fases iniciais, tem uma dor medial, mas você faz o teste da ponta dos pés, é normal, o paciente consegue caminhar bem, você não tem alterações radiográficas. Esse é o estágio 1 da doença. No estágio 2, ele é caracterizado por uma diminuição da função do tibial posterior, incapacidade de realizar a elevação do calcanhar em um apoio unilateral. Mas no bilateral, ele consegue ainda compensar e a função ainda permanece em relação ao tibial posterior. E no estágio 3, aí sim ele está rompido. Então o tibial posterior ele já está machucado, está rompido e já tem uma deformidade fixa do retropé em valgo, em abdução, já com alterações degenerativas. E no estágio 4 é uma descrição de Emerson que envolve posicionamento em valgo e uma incongruência da articulação do tornozelo. Então assim, é uma evolução do estágio 3 com artrose já do tornozelo. Agora a gente vai conversar um pouco sobre como a gente vai tratar essa síndrome da insuficiência tibial posterior. Lembrando sempre que Campbell, ele defende que você vai tratar conservador, sempre. Sempre você vai tentar tratar conservador. Então sempre você vai tentar uma bota, sempre você vai tentar palmilha de arco medial, sempre você vai tentar uma fisioterapia com progressão, e sempre você vai organizar o paciente, mesmo do grau 1 até o grau 4, sempre você vai tratar conservador, e depois de 3 meses de tratamento
que não correu bem, não caminhou legal, aí sim você vai começar a cogitar tratar cirurgicamente o paciente, tudo bem? Mas existem descrições de bons resultados, mesmo em graus avançados de doença, para tratamento conservador funcional. Então é isso que ele busca e ele indica. Sempre tente o tratamento conservador, sempre existe espaço para o tratamento conservador. Tá bom? No estágio 1, o que acontece? É uma tenossinovite. Vamos lembrar que é um tendão bom envolto de uma inflamação. Então existe dor medial, mas o tendão ele está saudável, ele está bom, não existe lesão. O tendão não está rasgado, não está estourado, ele está tudo bem, é mais a sinovite ao redor dele. Então como é que você faz? Você vai tratar primariamente conservador, é isso que você vai mais buscar. Então o que ele indica? Até 4, às vezes muitas semanas, até meses de imobilização, com uma fisioterapia progressiva, infiltração também do tendão, da bainha do tendão, e fazer o uso também de uma palmilha de arco medial, porque isso ele balanceia melhor essa sobrecarga do tibial posterior e tende a melhorar bastante os sintomas de dor. Caso isso não funcione, não melhore, no estágio 1, sobra aí uma tenossinovectomia. Então você faz uma via em cima do túnel do tarso e separa, você tira essa inflamação tendinosa em cima do tendão do tibial posterior. No estágio 2, existe uma tendinose, ou seja, não só a bainha, mas também o tendão começa a ficar doente, e uma insuficiência do tendão tibial posterior. Então, existe inflamação, mas uma deformidade redutível no apoio da ponta dos pés ainda acontece. Ou seja, o tendão, apesar de ele estar sendo machucado e ele estar ficando doente, ele ainda tem função. O paciente ainda tem dor, tá bom? Mas ele não tem aquela artrose relacionada a toda essa perda do arco longitudinal. Então, o tendão ele ainda está funcionante, apesar de doente. Tudo bem? De novo, você vai tratar conservador e, de novo, ele tem boas descrições com bom tratamento clínico. Em especial para o tipo 2, o Campbell chama atenção para a gente para o uso da palmilha com a abóbada medial. Ele fala que melhora muito os sintomas e ele indica fortemente. Se no tipo 2 ainda assim não funcionar todo o tratamento conservador, toda a fisioterapia progressiva, se for para um tratamento cirúrgico, é um caso de fazer 3 tipos de cirurgias que podem ser sobrepostas ou concomitantes. Primeira coisa seria uma transferência, né, que inicialmente tinha bons resultados, mas a longo prazo acabou percebendo que não tinha muitos bons resultados. Então hoje ele indica para o tipo 2 que necessita de cirurgia, cirurgias associadas. Então, além de uma transferência medial, ele fala para você reconstruir o ligamento mola, que é essa cirurgia de reconstrução com transferência e reforço ligamentar, e o alongamento lateral, por exemplo, usando uma osteotomia para lateral do calcâneo, mostrado aqui nessas imagens mais abaixo. O quanto ele desloca, usando esse parafuso 6,5 depois para fixar, é de 10 milímetros. Então ele faz uma osteotomia, desloca 10 milímetros o segmento mais posterior e depois ele fixa com um parafuso 6,5 com uma boa taxa de consolidação por ser um osso esponjoso. Tudo bem? No estágio 3, esse tendão que estava inicialmente machucado, doente no estágio 2, agora ele rompe. Uma vez ele rompido, a deformidade se torna estruturada, ou seja, o retropé fica em valgo, o médio pé fica abduto, né? E o sofrimento articular começa a acontecer de uma maneira acelerada. Então o que acontece? Uma vez ele rompeu, as únicas formas de correção cirúrgica depois do tratamento conservador não funcional é fazer artrodeses. E ele indica 2 procedimentos com uma boa taxa de resposta: a artrodese subtalar isolada, ou seja, ele artrodesa a parte abaixo do talos de maneira isolada, também mostrou-se efetiva para essa condição, ou uma osteotomia de abertura de cunha, que a gente vai mostrar nesta próxima imagem aqui, que é o procedimento de Hirose. Tá legal? Então, ou você artrodesa subtalar isoladamente, que mostrou-se muito bem, ou você faz uma osteotomia de abertura para correção do primeiro arco, primeiro raio e todo o componente medial do médio pé e do antepé através desse procedimento de Hirose.
E no estágio 4, Kohara? No estágio 4 ocorre já a artrose e subluxação do tornozelo. Então, de novo, você tenta tratar conservador e não funcionando, você vai para tratamento cirúrgico de fixação. Então, você já vai para artrodese de tornozelo e até abre brecha para se fazer artroplastias de tornozelo. É aqui que se cabe esse tipo de tratamento. Muito bom. Então, vamos fazer duas questões aí só para fechar o raciocínio e a gente treinar, tá bom? As duas caíram no TEOT em anos anteriores aí. Na insuficiência do tendão do tibial posterior, as deformidades encontradas são. Quais são as deformidades do tendão tibial posterior? É legal você ter essa imagem clínica muito firme na cabeça, tá? O retropé, então, ele fica valgo, por insuficiência do tendão. O médio pé fica abduto, e é por isso que ele vai para fora e a gente acaba tendo o sinal do Too Many Tools. E o antepé, ele fica pronado. Essa é a deformação ou as características essenciais de uma insuficiência de tibial posterior, alternativa D. E, mais uma, no pé plano adquirido do adulto, na insuficiência do tibial posterior, alternativa A, no estágio 1 existe uma reação inflamatória e ocorre colapso do arco medial. Não, né? No estágio 1, lembra, tem inflamação sim da bainha, mas o arco medial permanece normal. Então é um paciente que sente dor, mas ele anda normal, os exames, os testes clínicos, a radiografia são todos normais. Então a alternativa A está errada. No estágio 2 ocorre a perda da função do tibial posterior, porém o retropé é flexível. Lembrando, no estágio 2, o tendão está doente, está machucado, mas o tendão ele ainda está ativo, ele ainda está em atividade. Então a função do tibial posterior ainda permanece, tá legal? É no estágio 3 que ele vai se romper. E é o que ele pergunta no 3. No estágio 3, o retropé está rígido em varo. Não. O retropé, no estágio 3, como ele rompe totalmente o tendão, ele fica em valgo, que é a deformidade inicial da insuficiência do tibial posterior. E a D é a correta. A incapacidade de sustentação monopodal no antepé ocorre desde estágios iniciais da doença. Lembrando, no estágio 1, ele ainda consegue ficar na ponta dos pés monopodal. No estágio 2, ou seja, uma fase inicial da doença, ele já não aguenta. Então, apesar do tendão estar lá e estar funcionante, quando ele é sobrecarregado com apoio monopodálico, ele já não aguenta. E é por isso que nas fases iniciais ele já se mostra. Então, inclusive, esse é um teste. O teste monopodal na ponta dos pés é uma maneira de você sensibilizar o seu exame do teste de ponta dos pés. Tá legal? Muito bem, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Tá meio passando um pouco do ponto em relação aos minutos. Eu vou tentar sempre chegar perto dos 15, 20 minutos no máximo. Tá legal? Bons estudos aí e um abraço. Até mais.